Olá, Pai do Senhor Jesus. Estamos gravando um vídeo hoje para falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou pecado imperdoável. Muita gente já me perguntou, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu cometi esse pecado? Então vamos ver hoje à luz da palavra, se você já cometeu esse pecado, se a pessoa que tem dúvida já cometeu esse pecado ou não. Primeiro vamos na definição de blasfêmia. Blasfêmia é palavra ou afirmação que insulta, ou ofende o que é considerado digno de respeito e de reverência. Então, a palavra ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito e reverência. É uma afirmação absurda e ilógica, é um contrassenso. Contrassenso é um ato ou dito contrário à boa lógica ou à razão. É um disparate. Para não perder muito tempo, vamos ler aqui, vamos ver o que diz Mateus, capítulo de número 12. Mateus 12, no versículo de número 31. Palavras de Jesus que diz assim: porquanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém falar alguma coisa contra o Filho do Homem, quer dizer, contra Jesus, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem neste século, Jesus fala na época dele, nem neste século, nem no futuro, nem depois de Cristo, depois que Cristo passou nessa terra. Então quer dizer que nem agora também. E Marcos 3, 20 a 30. Eu vou frisar somente o 28 ao 31. Ao 30 os irmãos podem ler o restante em casa. Que diz assim, o 28. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. E toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Então será perdoado. Mas, tem um porém aqui. Qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Vamos lembrar disso aqui, réu do eterno juízo. E nós vamos entender isso aqui um pouco mais à frente. Então no versículo 28, Jesus diz que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Porém, no verso 29, diz: qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Em 1 João 5,16 diz que para quem cometeu o pecado imperdoável, por esse não orem. Então 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir o seu irmão pecar, lembre que é um irmão, o irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por este digo, não ore, que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aqui entendemos que é um irmão. Se você vê um irmão pecar, é um irmão, é um crente em Jesus, é uma pessoa que conhece a Deus. Não é um ignorante, mas uma pessoa que conhece a Deus. Então vale ressaltar que não é duvidar da verdade manifestada em Cristo ou por Cristo, não é verdade, nem simplesmente negar, mas sim contradizer, a verdade de Deus, com contrassenso. Lembra que contrassenso é um ato ou dito contrário à boa lógica ou à razão. Quer dizer, a pessoa sabe, a pessoa compreendeu, a pessoa entendeu, a pessoa talvez até aceitou, ele aceitou a palavra, só que agora ele se apostatou da fé. Quer dizer, então é um irmão. Então, nós temos que ressaltar isso aqui. Não é duvidar da verdade. Você pode duvidar da verdade que está escrito. Duvidar da verdade ou simplesmente negar. Assim, eu não aceito essa verdade. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas sim é contradizer a verdade de Deus. A Bíblia ensina, nós vemos na Bíblia que só pessoas salvas, conhecedoras da verdade, podem cometer esse pecado. Outrora, vou por assim dizer, outrora salvo, podem cometer esse pecado. Outrora era conhecedor da verdade. Nós vamos ler em Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4, Hebreus 4, 6, 4, que diz assim: porque
é impossível que os que uma vez foram iluminados, quer dizer, uma pessoa que já foi iluminada, é impossível que uma pessoa que já foi iluminada, né, e provou o dom celestial, fez participante do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e caíram. Quer dizer, é um irmão, como João disse lá, né, um irmão que pecou, eles caíram, e sejam outra vez renovadas para o arrependimento, pois quanto a eles, essas pessoas, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, né? Então, aqui dá a entender que é uma pessoa que conheceu a verdade, viveu na verdade, foi participante do Espírito Santo, foi salvo, só que agora ele caiu da graça, caiu da fé. Então essas pessoas podem sim cometer esse pecado imperdoável. Então, blasfemar por... vamos ler também aqui Hebreus 10, 26, né, para termos uma elucidação também um pouco melhor. É bem interessante também, que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, voluntário, de forma voluntária, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, né, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então é somente de forma voluntária, depois de ter conhecido a verdade. É a única maneira da pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, da pessoa perder a sua salvação de forma definitiva, né? É cometer um pecado voluntário depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Aí já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Transgredindo alguém a lei de Moisés, versículo 28, morrerá sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O 29 diz assim: de quanto maior castigo julgais, vós será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tá vendo? Então é pisar o Filho de Deus, considerar profano o sangue da aliança, né? O sangue da aliança com que foi santificado, de novo ressaltando, é uma pessoa que conheceu a Jesus, conheceu a verdade, foi santificado através da palavra de Cristo, através dessa verdade, né? Então, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, de quanto maior castigo você julgais merecedor aquele que pisa o Filho de Deus, que considera profano o sangue da aliança com que foi santificado e faz agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei recompensa. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Então é uma pessoa que outrora era conhecedor da palavra, foi salvo, foi regenerado, conheceu a palavra, foi participando do Espírito Santo e agora simplesmente vai contra essa verdade, a verdade que ele recebeu. Então foi bem esclarecedor esses versículos aqui. Blasfemar por ignorância e sem conhecimento é perdoado. Mas por quê? Se assim não fosse, Paulo estaria condenado. Vamos ver o testemunho de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 12, versículo 12. Tá? 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12, que diz assim: dou graças ao que me tem confortado, né? Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. Isso é testemunho de Paulo. O 13, a mim, que dantes fui blasfemo, Paulo está afirmando aqui que antes ele fui blasfemo, fui perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Ignorantemente, quer dizer, sem conhecer. Ele não conhecia antes a verdade revelada em Cristo Jesus. Então, para a pessoa chegar a blasfemar contra o Espírito Santo, contra a verdade de Deus, primeiro ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer, ele tem que compreender, ele tem que aceitar essa verdade. E uma vez que ele aceitou, pregou a verdade, foi batizado do Espírito Santo, foi participante de todos os dons, né, que o Senhor concede, dom da graça, da salvação, agora ele cai. Né? Se ele caiu, aí para ele já não resta mais perdão, principalmente se ele fizer agravo
ao Espírito Santo. Então ele está negando a verdade, abandonou tudo, largou tudo e agora ele está contra a verdade de Deus. Mas a pessoa que é ignorante, não conhece, então é impossível ele cometer blasfêmia. Ele não comete blasfêmia contra o Espírito Santo. E mesmo se ele fala algo, ele ainda é perdoado, como Paulo aqui foi. Né? Porque a mim que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, quem não conhece, que está no mundo perdido lá fora, não tem como ele blasfemar, porque esse pecado ser imputado a ele, porque ele não conhece essa verdade, ele não viveu essa verdade. Mas um cristão é um cristão sim, né? Então, agora todo cristão, conhecedor da verdade, que de forma voluntária, então ressaltando de novo, de forma voluntária, intencional, né, que atribui a Satanás aquilo que reconhecidamente é obra de Deus, esse pecado não é outra coisa senão um deliberado ultraje ao Espírito Santo. Quer dizer, intencionalmente, de forma voluntária, ele atribui a Satanás aquilo que ele sabe, reconhecidamente ele sabe que é de Deus. Né? Esse pecado não é outra coisa senão um deliberado ultraje ao Espírito Santo. Uma declaração que o Espírito Santo é um espírito maligno e que a verdade é mentira e que Cristo é Satanás. Neste pecado, a pessoa que agora apostatou da fé, caiu da graça, demonstra um ódio desafiador à verdade e a Deus, tornando assim inimigo declarado de Deus. Mas será que a pessoa pode arrepender e voltar? Bom, imaginemos o apóstolo Paulo, com tudo que ele conheceu, com tudo que ele escreveu, com tudo que ele viu, se ele aparta da verdade, se ele aparta de tudo isso e começa a pregar contra tudo que ele conhece. Qual de nós iríamos convencê-lo do contrário? Nenhum de nós, porque ele já conhece a verdade, ele conhece tudo, ele conhecia toda a verdade, conhecia tudo, e agora ele está contra aquilo ali. E isso sim é apostatar da fé, e isso sim já é cometer, crucificar de novo o Filho de Deus e, consequentemente, até mesmo atribuir a Satanás aquilo que ele mesmo sabe que é de Deus, reconhecidamente é de Deus. Então ninguém conseguiria convencê-lo do contrário. De certa forma, então, torna impossível uma pessoa assim voltar, porque ele agora se tornou um inimigo declarado da verdade, de Deus, de Cristo e do Espírito Santo e de tudo que ele viveu. Então, de certa forma, é impossível. Então, quem blasfema está num beco sem saída. Como diz um escritor, né, e um pastor, uma vez que pecou o homem contra Deus, veio Jesus e o conduziu a Deus. Quer dizer, o homem pecou contra Deus, Jesus vem e conduziu o homem até a Deus. Peca o homem contra Jesus, o Espírito Santo vem e conduz o homem até Jesus. Mas pecando alguém contra o Espírito Santo, quem o salvará? Quem é que vai conduzir o homem de volta ao Espírito Santo? Então não tem como a pessoa voltar, que não tem ninguém que vai o guiá-lo de novo. Visto que esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa queda que o homem tem, visto que esse pecado nunca segue ao arrependimento, a pessoa torna irreconciliável, como já lemos anteriormente aqui, é impossível que ele volte. Então esse pecado nunca segue ao arrependimento. E lembremos que é o Espírito Santo quem convence o homem e conduz o homem a Cristo. Então as pessoas, levando nessa linha de pensamento, que esse pecado não segue o arrependimento, e que é o Espírito Santo que convence e conduz o homem a Cristo, então as pessoas que pensam que cometeram esse pecado, se entristecem por isso, pedem até oração ao favor delas, então de certa forma, com toda certeza, essa pessoa nunca cometeu esse pecado, nunca cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, nunca cometeu o pecado imperdoável. Então a pessoa que está nessa posição, ele é irreconciliável, ele não tem sentimento algum quando ele está falando contra Cristo, contra a verdade, contra o Espírito Santo. É um inimigo de Deus. E uma pessoa que já sente tristeza, está no coração, será que eu blasfemei? Pede oração dos outros. Com certeza ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Nós devemos entender que o Espírito Santo é quem convence o homem do erro, quem convence o homem do pecado. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele de forma alguma
vai tocar no coração de alguém, ou falar no coração de alguém, para que a pessoa chegue a ter o arrependimento, a se arrepender, se o arrependimento completo, se a salvação completa não for possível, né? Então, já que eles nunca cometeram esse pecado, nós devemos lembrar, o Espírito Santo é quem conduz o homem ao arrependimento. E se ele tivesse pecado contra ele, se tivesse pecado contra o Espírito Santo, ele não incitaria ao arrependimento e ao perdão, se isso não fosse possível. Porque o Espírito Santo não é espírito de mentira. Então, se a pessoa acha que blasfemou, se a pessoa está sentindo, está com o coração pesado, porque acha que blasfemou, o coração dela dói e ela deseja voltar, pode fazer o seguinte: volta para Jesus, volta para o Senhor, porque nada mais é do que o Espírito Santo tocando no seu coração, tocando no coração dessa pessoa, para que ele se arrependa daquilo que ele disse, daquilo que ele falou, ou daquilo que ele cometeu, que não foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Que se tivesse blasfemado o Espírito Santo, como ele é sensível e ele é ele quem trabalha, ele trabalha segundo a verdade, segundo a palavra de Deus, né, que ele usa a Bíblia, usa a palavra do Senhor para convencer o homem. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, e através da palavra. Então, essa pessoa está com o coração sentido, pode voltar, volta para Jesus, fica tranquilo, né? Sossega o seu coração. Porque a pessoa que levanta contra a verdade, né, começa a falar agora contra a verdade, esse é irreconciliável. Então, que Deus em Cristo abençoe a cada um. E eu espero que esse vídeo tenha ficado bom. É um dos primeiros que eu estou fazendo. E eu peço que você compartilhe com pessoas, com cristãos, com pessoas que acham que blasfemaram, que falaram alguma coisa contra o Espírito Santo, para que venham entender e compreender o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Que blasfemar contra o Espírito Santo: eu não acreditei naquilo que o pastor pregou, ou naquilo que alguém disse, ou naquilo... Não, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo, então, é você conhecer a verdade, você aceitar a verdade, você viver essa verdade. Só que agora você aparta da verdade, sai da verdade, agora você se torna um inimigo declarado da verdade e começa a falar contra toda a verdade. Crucifica o Filho de Deus, vai contra a verdade de Deus e ainda faz agravo ao Espírito Santo. Então, se fizer isso, aí não resta mais nada, a não ser uma expectação pelo eterno juízo, pelo fogo do inferno. Então, que Deus em Cristo abençoe a cada um e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.